Na última aula, a gente estava falando sobre válvulas direcionais. Então, deixa eu voltar lá no início da apresentação. Ok? Obviamente que eu não vou repassar toda a aula, né, passada, mas tem alguns pontos fundamentais que eu gostaria da gente recapitular, né? Justamente sobre a simbologia, que é o ponto que gera mais dúvida, que é o seguinte: a simbologia da válvula ela é representada por quadrados. Cada quadrado representa uma posição. Então, se a gente analisasse esse princípio de construção de uma válvula, seria uma válvula de duas posições. As setas indicam o sentido do fluxo do fluido, né, dentro da válvula, ar ou óleo. O T representa bloqueio, vedação, onde o fluido não tem passagem. E as conexões de entrada e saída da válvula são representadas por esses traços, né, no exterior do quadrado. O acionamento das válvulas podem ser mecânicos, musculares, elétricos e pneumáticos e, em alguns casos, até combinação de um desses, né? Por exemplo, eu posso ter uma válvula de acionamento pneumático e elétrico, né? Bom, aqui tem a simbologia de alguns tipos de botões, de acionamentos, aí nós vamos avançando aí, à medida que a gente for construindo os circuitos, a gente vai colocando a simbologia, tá? E aqui alguns tipos básicos de válvula, por exemplo, essa válvula, recapitulando, ela tem duas posições. Eu tenho na condição de repouso, essa válvula, ela está fechada, observa que ela não deixa o ar passar daqui para A, sendo que o número 1 representa a entrada de pressão e o número 2 representa saída de ar comprimido. Então aqui eu tenho a entrada de pressão, né? O ar ele entra por aqui. Aqui eu tenho uma esfera que está vedando a passagem do ar. A mola que está comprimindo, né, a esfera sobre a passagem do ar e veda. Quando eu provoco o acionamento da válvula, né, aqui no came da válvula, ela empurra a esfera e o ar ele passa daqui para cá. Então veja bem, essa é uma válvula que tem duas posições, uma posição fechada e uma posição aberta. Na condição de repouso ela está fechada. Então, é um tipo de válvula chamada válvula normal fechada, ou normalmente fechada. O acionamento dela é mecânico, por came, e o retorno dela é por mola. Tá? Essa válvula aqui agora é uma válvula que tem 3 vias. Como que eu sei que ela tem 3 vias? É só eu contar o número de traços externos ao quadrado da válvula, o número de conexões de entrada e saída na válvula. O 1 é pressão, o 2 é saída, e o 3 é escape para a atmosfera, é onde o ar escapa para a atmosfera. Então, é uma válvula que tem 3 vias, né? 1, 2, 3. E quantas posições? Ela tem 2 posições porque tem 2 quadrados, uma posição aqui e outra posição aqui. Se a gente analisar essa válvula na condição de repouso, ó, eu estou aplicando pressão na conexão 1, o ar comprimido está passando daqui para a saída da válvula. Eu digo, então, que na condição de repouso, a válvula ela está aberta, então ela é do tipo normal aberta. Né? Quando eu provocar o acionamento do came, ela vai vedar a conexão de 1 para 2 e liberar a passagem de 2 para 3 para o ar escapulir para a atmosfera, né? Escapar para a atmosfera. Tá bom? Então, analisando a simbologia, é uma válvula de 2 vias, então 3 vias e 2 posições. Então, essa nomenclatura aqui, ó, válvula direcional 2 vias, significa que ela tem, então, 3 vias e 2 posições. Acionamento por came e retorno por mola. Então, aqui a gente viu uma válvula, essa válvula anterior aqui, ó, se eu fosse analisar essa válvula anterior, é uma válvula de 2 vias e 2 posições. E essa válvula aqui, ela tem 3 vias e 2 posições. Tá? Bom, essa agora é uma válvula também de 3 vias e 2 posições. A gente consegue perceber pela simbologia que tem 2 quadrados. E tem 3 vias, então um quadrado de cá e outro de cá. Uma via, 2 e 3 vias aqui. Tá bom? Então, é uma válvula de 2 vias também. Só que na condição de repouso, observa que o ar comprimido ele está sendo vedado. Então, na linha de pressão, ela está vedada. E na condição de repouso, a conexão 2 está conectada com a conexão 3.
ou seja, o ar ele retorna aqui e escapa para a atmosfera, tá bom? A característica construtiva dessa válvula é uma válvula de carretel, é uma válvula capaz de suportar vazões um pouco mais elevadas. O acionamento dela é por botão. Quando eu apertar o botão da válvula aqui, ó, ela vai deslocar o carretel, veda a passagem 3, que é o escape, e conecta a linha 1 com a 2, permitindo que o ar passe de 1 para 2. Então, uma válvula, 3, 2 vias, acionamento por botão e retorno por mola. E essa é do tipo normal fechada. Então, gente, basicamente, esses são os tipos de válvulas, não vou falar os tipos, né? As possibilidades de simbologia da válvula até agora. A gente precisa de entender que é o seguinte: existem infinitas possibilidades de combinações de válvula quanto a tipo de acionamento, número de vias, número de posições. Obviamente não são infinitas, mas são bastantes, né? Essa válvula, por exemplo, é uma válvula que ela é de acionamento mecânico, né? Então eu tenho aqui um acionamento por rolete, mas observa que eu tenho um símbolozinho aqui, ó, que ele é um piloto. Então ela é chamada de válvula pré-operada ou pré-pilotada, tá? Ou seja, além do acionamento mecânico, eu tenho um piloto pneumático interno. Quando, por algum motivo, eu exercer uma força no rolete, ele vai abaixar e acionar essa válvulazinha que está aqui dentro, que vai permitir a passagem do ar dessa câmera para essa daqui. Ó. Isso daqui é uma haste de um cilindro, que tem uma área maior. Ou seja, com uma pequenininha força aqui, eu libero a passagem do ar, a pressão do ar aqui exerce uma força sobre a haste, né? Desculpa, sobre o êmbolo desse cilindro, ele avança e veda a passagem 3, né, que é do escape, e conecta a pressão com a saída. Tá? Então é uma válvula que é chamada de pré-pilotada, pré-operada. Então a simbologia dela aqui representa o seguinte: ó, esse negócio parecendo um envelopezinho deitado aqui, ó, representa piloto pneumático, né? Isso daqui é acionamento mecânico, tá bom? Bom, olha só, uma vez que a gente recapitulou o que a gente viu na última aula, eu gostaria de novo da gente montar alguns circuitos, né? E começar a evoluir mais ainda no FluidSim. Então, gente, o FluidSim, ele é um software da Festo, né, que eu, na última aula, quando comecei a demonstrar, e ele serve para simular circuitos pneumáticos. Existem versões diferentes do FluidSim. Tem o FluidSim pneumática, FluidSim hidráulica. Agora, a Festo lançou, o ano passado, o FluidSim Electrical, versão 5.0, que é utilizado para simular circuitos elétricos. Esse FluidSim aqui, além do circuito pneumático, a gente consegue também simular acionamentos elétricos. Ou seja, eu vou, mais para frente na matéria, eu vou mostrar para vocês, eu vou montar circuitos pneumáticos misturado com circuito elétrico. Aqui tem alguma coisa, simbologia de elétrica, né? Aí nós vamos entrar na parte de eletropneumática e eletrohidráulica. Mas, ou seja, vamos lá. Vamos montar primeiro um circuito mais simples, né? Para a gente começar a evoluir, né? Parecido com o que a gente fez na aula. Eu vou trazer para cá um circuito, um atuador pneumático, um cilindro de simples ação. Eu sei que ele é de simples ação porque ele só tem uma conexão aqui. Para acionar esse cilindro de simples ação, eu preciso de uma válvula 3 duas vias. Então, eu vou trazer para cá uma válvula 3 duas vias, aqui, ó. Vou precisar do ponto de pressão, de alimentação de pressão, tá? E vou precisar também de... É lógico que no computador eu não precisaria, mas eu vou colocar aqui por força do hábito, né? Porque a gente tem que padronizar isso, que é uma unidade de conservação, né? De tratamento do ar, que é o conjunto lubrifio, ou aqui tem a lubrificação, o filtro e a regulagem de pressão. Vou conectar a linha de pressão aqui, conecta a linha de saída aqui da válvula no cilindro de simples ação. Aí é um circuito, né? Primeiro circuitinho mais simples possível. Essa conexão 3 vai ser escape, saída de ar, né? Retorno para a atmosfera. Tá lá. Então, esse escape, gente, a gente pode representar de duas formas. Eu posso representar por esse triângulo, que ele tem uma setinha, né? Com um tracinho, ou então eu posso simplesmente colocar só isso aqui também, ó,
que ele fica direto na válvula, representa a mesma coisa. Eu gosto de colocar este símbolo porque ele fica mais didático, tá? Bom, então é o seguinte, gente. Agora falta eu configurar a válvula de 3 duas vias. Eu vou duplo clique na válvula, ele me abre essa janela, tá? E eu quero, por exemplo, falar que o acionamento do lado esquerdo vai ser um acionamento manual por botão. E do lado direito é retorno por mola. Tá aqui, ó. Vou clicar em OK. Então, quando eu simular, ó, cliquei ali no botão de play para simular. Onde está preenchido de azul escuro, significa que eu tenho linha pressurizada. Quando eu fizer o acionamento da válvula, o cilindro avança. Se eu tirar o dedo da válvula, o cilindro retorna. Bem simples, né? Bem simples esse circuito. Bom, observa que essa válvula, então, é uma válvula direcional, 3 duas vias, acionamento por botão e retorno por mola. Eu posso clicar nessa válvula aqui, ó, e vou inverter. Eu vou falar que, olha só, eu vou inverter agora a posição da válvula. Então agora, essa válvula é do tipo normal aberta. Na condição de repouso, ela está permitindo a passagem do ar de 1 para 2. E o cilindro vai avançar assim que eu iniciar a simulação. Então o cilindro já está avançado, eu não estou fazendo nada, nem acionei a válvula, o cilindro avançou. Quando eu provocar o acionamento da válvula agora, o cilindro vai retornar, porque eu vou conectar essa linha aqui, ó, com a atmosfera, escape para a atmosfera, que é a conexão 3, tá? E vou bloquear a passagem de pressão. Acionei, o cilindro retornou, né? Se eu tirar o dedo da válvula, o cilindro avança. Então eu consigo, simplesmente dando duplo clique aqui, ó, eu falo qual que é a posição inicial da válvula, condição de repouso. Isso aí, ó, pronto. Voltei à condição de repouso, tá bom? Bom, gente, então, esse é um circuito mais simples, né? Vou até fazer o seguinte, ó, paralelo aqui, eu vou copiar esse circuito e vou montando aqui no PowerPoint, que eu vou colocar isso para vocês, para enviar também para vocês, tá bom? Então, dessa forma, a gente vai ter os circuitos, todos que a gente vai simular na aula de hoje, eu vou copiando e colando aqui no PowerPoint, depois eu mando tudo para vocês. Ok. Deixa eu copiar de novo aqui. Gente, qualquer dúvida, interrompe aí a qualquer momento, tá bom? Ok, tá bom. Já copiei o primeiro circuito. Túlio, que você já citou na última aula, só que me veio uma dúvida. Como é retorno por mola do cilindro, eu poderia colocar duas vias, não poderia? Tem um probleminha se a gente colocar, né? Vamos fazer esse teste aqui, ó. A vantagem de simular as coisas no computador, gente, essa, né, a gente pode... Estou na dúvida, o que acontece se eu colocar uma válvula de duas vias? É isso que você está falando, né, Ana? Colocar uma válvula desse modelo aqui, ó. Sim, você até fez ela semana passada, mas eu não estou lembrando o que acontecia. Tem problema não, preocupa não. Vamos simular aqui, vamos entender o que acontece. A vantagem de simular é que você não fecha curto, você não quebra nada, então não pega fogo, né? A gente pode simular à vontade aqui. Então eu vou colocar uma válvula, duas vias, acionamento por botão, retorno por mola. Vamos simular aqui, ó, né? O circuito está pressurizado. Quando eu acionar a válvula, estou segurando aqui a válvula, o cilindro avança. Quando eu tiro o dedo da válvula, olha só, o cilindro não retorna. Ele não retorna porque o ar que eu injetei na câmara traseira do cilindro, ele não tem por onde escapulir. Então ele está vedado aqui dentro, ó. Então por isso que eu preciso de uma outra válvula agora para poder, um outro tipo de válvula para fazer esse ar retornar agora. Então ele não funciona por causa disso, entendeu? Então eu poderia usar essa válvula duas vias quando? Um exemplo. Olha, esse é o tipo de válvula que você utiliza para poder interromper a passagem do ar. Para falar a verdade, essa válvula, ela não é utilizada diretamente para poder
acionar diretamente um atuador, um cilindro ou um motor pneumático. Essa válvula é utilizada em circuitos como válvula auxiliar. Essa válvula ela vai provocar o acionamento de uma outra válvula. Hoje ainda eu vou te mostrar uma aplicação dela, sabe? Mas basicamente essa válvula, deixa eu ver se dá para ilustrar aqui, ó. Vou deixar esse circuito do jeito que está. Vamos apagar essa conexão aqui e vou trazer uma válvula 3 duas vias para cá. Vamos ver se dessa forma aqui vai ficar... Ô, Marcos, oi. Tipo assim, tem aplicações que você não pode ter muita energia elétrica no local por causa de incêndio e tal, o local de pintura, por exemplo. Talvez você utilizaria uma válvula dessa para atuar outra válvula, substituindo uma válvula de bobina elétrica, por exemplo, né? Claro, perfeitamente, você está certinho, porque, por exemplo, uma vez eu citei esse exemplo em sala de aula, tinha um aluno que trabalhava na indústria de fogos de artifício em Samonte, e ele falou que lá usa muito isso, né? Porque risco de explosão não tem nada elétrico, os equipamentos pneumáticos que tem lá, o acionamento é todo exclusivamente pneumático. Né? Ó, então, vamos analisar, esse também esse jeito aqui não vai dar certo, eu preciso de uma outra válvula aqui no meio do caminho ainda. Aí, Ana, eu vou fazer o seguinte, hoje ainda eu te mostro, eu não quero atropelar as coisas, porque essa válvula aqui, ela é utilizada como uma válvula liga-desliga. Eu consigo ter nessa válvula, associada com outro tipo de válvula, e provocar o acionamento do cilindro, tá? Mas hoje ainda eu te mostro a aplicação dela, pode ser? Pode ser sim, sem problema. Tá bom. Obrigadinho. Porque essa válvula associada com a válvula é o que nós vamos ver daqui a pouco, ela me gera uma condição de eu querer interromper o circuito, que são cíclicos, então ela é bastante utilizada. Beleza, gente, nós fizemos aqui o primeiro circuito, que foi com o cilindro de simples ação, tá? Agora eu quero montar um circuito com cilindro de dupla ação. Então vou trazer para cá o cilindro de dupla ação, e eu vou começar então de novo mostrando para vocês que uma válvula uma válvula de 3 duas vias não resolve esse problema para mim. Porque agora o cilindro de simples dupla ação eu tenho duas conexões. Uma conexão na câmara traseira e uma conexão na câmara dianteira. E aqui na saída da válvula só tem uma saída. Então eu preciso agora de resolver esse problema. Então eu vou precisar na verdade, de um outro tipo de válvula. E essa válvula, ela tem duas saídas. Olha só, se a gente analisar em termos conceituais, né, essa válvula aqui atende para mim, porque ela tem duas saídas, não tem? Vamos analisar assim, vamos testar com este circuito aqui. Ó. Eu vou conectar a linha de pressão aqui, vou conectar aqui o escape para a atmosfera, acionamento manual por botão e retorno para o móvel. Ok. Vamos simular. Olha só, na condição de repouso, a linha pressurizada está sendo conectada aqui o 1 com o 2, estou injetando ar comprimido na câmara dianteira do cilindro, ele recua, o ar que estava armazenado aqui, ó, ele vai recuar, ele vai escapar para a atmosfera através da conexão 4 com a 3, ó, escapou para a atmosfera. Quando eu acionar a válvula, eu vou inverter o cilindro. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais fácil de mostrar. Ó. Então, acionei a válvula, agora eu conectei o 1 com 4, injetei ar comprimido na câmara traseira do cilindro, o ar que estava na câmara dianteira, ele escapou da linha da câmara dianteira para a atmosfera através da conexão de 2 com a conexão 3. Tá? Então o cilindro avança. Né? E quando eu retirar o acionamento da válvula, o cilindro retorna. Bom, por que eu falei que essa válvula, conceitualmente, ela resolve o problema? Essa válvula, ela tem um problema, assim, existe dela disponível para comprar, ela é utilizada, mas ela não é muito utilizada pelo seguinte. Em termos práticos, as válvulas pneumáticas, elas são modulares, elas são modularizadas. Isso significa que eu posso pegar fisicamente uma válvula, e lá no laboratório eu consigo mostrar isso para vocês,
E mudar as conexões da válvula. Eu posso fazer uma válvula normal aberta virar normal fechada, né? Uma válvula que na condição de repouso ela tinha um tipo de acionamento, ela passa a ter outro. Eu posso, uma válvula que era acionamento por botão, essa válvula passa a ser uma válvula de acionamento por rolete, retorno por mola, ela passa a ser pilotada, ou seja, mecanicamente eu vou desmontando a válvula e montando várias possibilidades de configurações. E a válvula de 4 vias, que é essa válvula aqui, observa que eu estou falando que ela é uma válvula de 4 vias porque ela tem 2 posições, um quadrado de cá e o outro de cá, e 4 vias, 1, 2, 3, 4. Ela não me dá muita possibilidade de modularização em termos práticos, né? Então, o que se usa muito na pneumática para acionamento de um cilindro de simples duplação é uma válvula que é chamada de válvula 5 vias, né? A válvula 5 vias, eu consigo intercambiar os elementos da válvula, eu consigo desmontar a válvula e fazer essa válvula funcionar de outra forma, porque ela tem 5 conexões na prática e isso facilita bastante. Então vamos lá, vou montar o circuito, eu vou conectar a linha de pressão aqui, na conexão número 1 da válvula. Lembrem-se que sempre 3 e 5 é escape para a atmosfera, então ok, já configurei E3, agora eu vou configurar a conexão número 5. Essa válvula vai ser de acionamento por botão e retorno por mola. E vou conectar essa válvula aqui e essa válvula aqui. Essa conexão, né? Beleza, vamos deixar assim, fica bonitinho. Ok, vou dar o play agora. Quando eu dou o play aqui, aciona a válvula, o cilindro avança, tiro o dedo da válvula, o cilindro retorna. Para poder explicar, alguém chamou? Como que eu faço para ter essa tabela aí do lado para poder puxar os componentes? Claro, eu vou fechar aqui e te mostro, tá? Deixa eu... Aqui, quando a gente abre, você vai clicar em novo, ele vai aparecer só uma tela em branco, não é? Uhum. Aí você vem aqui, em biblioteca, visão geral. Aí ele abre uma janelinha. Geralmente, quando ele abre, ele fica assim, aí você vem cá e ajusta a posição aqui dos dois, porque fica uma janela sobreposta à outra. Beleza. Aí você valeu. Tá bom, nada. Bom, olha só, vamos voltar nesse circuito aqui então. Na condição de repouso, eu estou conectando a conexão número 1 com a 2. 2 é saída aqui então para atuador, né? O ar comprimido ele é injetado na câmara dianteira do cilindro, ele recua. O ar que estava na câmara traseira vai escapar para a atmosfera através da conexão 4 com a 5. Aí aqui ele escapa para a atmosfera. Quando eu acionar a válvula, o quadrado que estava à esquerda agora entrou, é a outra posição da válvula. O 1 agora vai ser conectado com 4. Então eu estou injetando agora ar comprimido na câmara traseira do cilindro. Ele avança. O ar que estava na câmara dianteira escapa para a atmosfera através da conexão 2 com a 3. Aí ele está escapando para a atmosfera. Então o cilindro, né, avança e retorna. Ou seja, agora eu tenho um cilindro de dupla ação com acionamento direto. Isso daqui é chamado de comando direto, né? O comando direto é quando eu tenho uma válvula acionando diretamente o cilindro, tá? Deixa eu já copiar isso daqui também para o PowerPoint que eu vou mandar para vocês isso aqui, que já é o segundo circuito. Ok? Bom, gente, são aplicações e necessidades diferentes, né? Quando eu falo aplicações e necessidades diferentes, pelo seguinte. Vamos pegar um exemplo que eu citei na última aula, que eu falei de um exemplo que foi a porta de ônibus, né? Eu tenho lá o motorista que vai abrir e fechar a porta de ônibus. É um circuito bem simples, o cilindro pneumático é pequeno, a vazão é pequena, mas eu posso ter situações onde a vazão de ar comprimido é muito alta, né? Se eu pegar um cilindro, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho um cilindro pneumático que o curso dele, o comprimento dele seja de 1 metro. E o diâmetro dele, por exemplo, seja de 64 milímetros. Assim, eu estou criando um monstro, para cilindro pneumático é grande isso, né? E ele vai consumir uma vazão de ar muito grande. Considerando que
o volume do cilindro, o volume de ar que ele vai aspirar é grande, então a quantidade, o volume de ar comprimido que vai passar por todos os componentes pneumáticos é grande. E essa válvula que eu tenho aqui, ó, é uma válvula que tem que ser capaz de suportar essa vazão. Se eu colocar uma válvula muito pequena, ela vai gerar uma perda de carga na linha e a pressão vai cair muito em cima da válvula. Então, na hora de especificar, dimensionar uma válvula, tem um fator que é muito importante, que é chamado de CV, coeficiente de vazão da válvula. O CV, ele me fala justamente isso, né? Primeiro, o que ele quer dizer? Ele quer saber o seguinte, o CV me diz quanto de vazão que essa válvula é capaz de suportar, permitir a passagem, sem que haja uma perda de carga significativa. Lembrando que perda de carga sempre vai existir, sempre tem. A questão é que eu tenho que reduzir o máximo possível essa perda de carga. Então, se eu coloco uma válvula muito pequena, eu vou ter uma perda de carga muito grande. E isso pode prejudicar o funcionamento do circuito, né? Então, eu tenho que dimensionar a válvula para que não haja essa perda de carga. Resumindo, se essa válvula for grande, pegar esse cilindro pneumático, que eu falei com vocês, que é um cilindro de 1 metro de curso, 60 milímetros, 64 milímetros de diâmetro. Essa válvula vai ser grande. Para eu ter uma válvula dessa acionando por botão, no final do dia, se for uma válvula que exige muitos acionamentos, o operador ali vai ficar com um braço mais forte que o outro, de tanta força que ele vai ter que fazer no botão ali para acionar a válvula. Então, para válvulas maiores, eu não consigo ter um acionamento muscular, eu tenho que ter um outro tipo de acionamento. Então, a gente resolve isso fazendo um acionamento que é chamado de acionamento indireto. E esse acionamento indireto é o seguinte, ó. Deixa eu montar aqui um acionamento indireto para vocês verem. Alguém falou agora há pouco sobre isso, né? A gente estava até citei o exemplo lá da indústria de fogos de artifício em Samonte. Essa válvula aqui, ó, eu vou conectar a linha de pressão aqui. Opa, nessa válvula. Eu vou trazer uma válvula de 2 vias. Vou conectar aqui, ó. Essa daqui é a linha de pressão que vai alimentar o circuito principal. Agora aqui eu passo a ter um circuito auxiliar, ou, na verdade, um circuito de comando pneumático. Estou configurando a válvula de 2 vias, ela vai ser de acionamento manual por botão e retorno por mola. Ok. Então, essa válvula aqui vai comandar essa válvula de cá. Para isso, eu vou retirar o acionamento manual dela, tá? E vou falar que ela é uma válvula de piloto pneumático. Tá aqui, ó. Então, essa linha número 2 eu vou conectar aqui, ó. Ou seja, quando eu acionar essa válvula aciona essa válvula de cá que faz o cilindro avançar. Então, eu vou dar um play aqui, ó, e vamos ver o funcionamento desse circuito. Aciona a válvula de baixo, a válvula auxiliar, que é de baixo, válvula de comando, aciona a válvula principal, que aciona o circuito lá em cima. Eu estou segurando aqui com o mouse, se eu tirar o dedo da válvula, o cilindro retorna. Então, veja bem, gente. Está aqui, ó. Aciona essa válvula, ela vai permitir a passagem do ar de 1 para 2. Essa válvula pilota a outra válvula. O que é pilotar a outra válvula? Pilotar indica o seguinte, ó. Eu vou até projetar um negócio para vocês aqui, para a gente entender o que significa piloto. Piloto significa isso daqui, ó. Isso aqui é uma válvula direcional de 2 vias. Só que ela é acionamento por botão. Ao invés de eu ter esse botão aqui, ó, isso daqui é um carretel que é deslocado para a direita e para a esquerda dentro da válvula. Para deslocar o carretel para a direita, ao invés de eu aplicar força mecânica, muscular, eu vou aplicar uma injeção de ar comprimido aqui. Esse ar comprimido vai empurrar o carretel para cá, ó. Então, quando ele empurra o carretel, ele vai provocar o acionamento da válvula, tá? Ou seja, é justamente essa situação. Quando eu provocar o acionamento dessa válvula de baixo, ela vai acionar a válvula de cima.
que vai liberar o ar comprimido para o cilindro e ele avança. Quando eu retirar o acionamento dessa válvula, eu vou conectar a câmara do carretel dessa válvula aqui na pressão atmosférica, a mola empurra o carretel de volta e o cilindro retorna. Então, veja bem, qual que é a aplicação prática disso? Por que eu estou fazendo esse comando indireto? Essa válvula aqui, ó, de baixo, é uma válvula que o tamanho físico dela é um tamanho pequeno. E essa válvula aqui é um tamanho físico maior. Ou seja, essa válvula é dimensionada para aguentar vazões elevadas. E essa válvula para pequenas vazões. Então, eu tenho o circuito de comando da válvula. Essa linha aqui ó, é chamada de linha de piloto. De acordo com a norma brasileira, né, com a ABNT, essa linha tinha que ser tracejada, mas o fluidicinho é da Festo, que é alemão. Então, eles estão usando a norma DIN. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Arthur. Oi. Esse esquema que desenhou aí, ó, era parecido com o acionamento dos contadores de alta voltagem das locomotivas, não é? É, muito parecido, exatamente. Mesma coisa, você estava desenhando, eu estava lembrando para fazer o acionamento remoto. As chaves contadoras, né, os contatores de locomotiva são pneumáticos, é verdade, eu tinha esquecido disso. Né? Circuito todo pneumático. Eu nem lembrava dessa aplicação, de fato, você tem razão, então eu citei o exemplo de Samonte. Eu lembro quando eu fui prestador de serviço na Fiat, em algumas áreas da Fiat eu utilizava esse tipo de acionamento. Eu lembro da pintura, da área de pintura da Fiat, como você tinha em determinadas máquinas, o ar era bastante saturado de solvente, que existia risco de explosão, o circuito todinho de acionamento era pneumático, você não podia ter nada elétrico, e tinha muito disso lá. Ó. Exatamente isso aqui. Tá? Bom, então, ok. Bom, olha só. Deixa eu copiar isso daqui, que eu já vou preparar tudo no slide aí para vocês também. Agora eu quero avançar mais um pouco, no outro circuito agora. Nesse outro circuito, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ter um comando para poder avançar e outro comando para poder recuar. Ou seja, eu vou colocar duas válvulas aqui. Ó. Então agora eu dou um comando, o cilindro avança. E ele vai ficar avançado, independente de eu segurar ou não a válvula. Veja bem. Vamos simular esse circuito aqui. Ó. Quando eu acionar esse botão, o cilindro avança. Observa que, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou começar de novo. Apertei essa válvula, estou segurando. Quando eu soltar a válvula, ela vai voltar para a condição de repouso. Porém, o cilindro continua avançado. Voltando, quando a gente vai analisar mecanicamente o funcionamento da válvula, do carretel da válvula, aquele circuito lá agora, eu tenho um carretel, só que não tem mola de um lado. Então, se eu soprar o carretel para cá, ele avança e fica. Se eu soprar o carretel para lá, ele desloca para a esquerda e fica. Então, ou seja, o carretel sempre fica na última posição comandada. Deu um comando aqui, ó, eu vou injetar comprimido de 1 para 2, o carretel da válvula desloca e essa posição da válvula aqui entra em funcionamento. Para eu fazer o cilindro recuar, eu preciso de dar um comando na outra válvula. Então, deu um comando, ó, só deu um pulso na válvula. Ele injetou ar comprimido aqui, deslocou o carretel da válvula e faz o cilindro recuar. Então, agora, veja bem. O que eu tenho de válvulas no circuito? Esse circuito é chamado de comando indireto. Né? Agora eu tenho um comando indireto, com um comando para avançar e um comando para retornar. Válvula de 5 duas vias. Essa aqui é a chamada de válvula direcional principal. Né? É a válvula que faz o acionamento do atuador. Válvula direcional, ela tem 2 posições e 5 vias. Então é uma válvula direcional de 5 duas vias, duplo piloto, porque ela tem piloto do lado esquerdo e piloto do lado direito. Essa válvula é uma válvula direcional de 3 duas vias, acionamento por botão e retorno por mola. Tá? E essa daqui é idêntica. Então agora eu tenho um comando para avançar e outro comando para retornar. Alguma dúvida até agora?
Bom, então vamos lá. Olha, deixa eu fazer algumas simulações com vocês agora em cima deste circuito aqui. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou substituir esse botão aqui por um botão de trava. Tá? Eu vou acionar essa válvula e deixar acionada. O cilindro avançou. O que será que acontece se eu acionar essa válvula junto agora ao mesmo tempo? O que acontece é que eu vou projetar de novo aqui o carretel da válvula para a gente lembrar do funcionamento. Ó, se eu aplico pressão aqui, o carretel da válvula do lado esquerdo aqui tem um determinado diâmetro, então ele tem uma determinada área de cá. E quando eu faço pressão vezes área, isso vai me dar força. Aqui, ó, essa área do lado de cá é exatamente igual à área do lado de cá. E se eu aplicar a mesma pressão aqui, eu tenho a mesma força. Ou seja, vamos considerar nesse circuito aqui, ó, que a pressão que nós estamos usando é de 6 bar. Eu tenho um carretel da válvula com uma determinada área e do outro lado a mesma área. Se eu aplicar a mesma pressão, eu tenho a mesma força. Então, se eu estou aplicando a mesma intensidade de força nas duas extremidades do carretel, a válvula vai ficar inerte, ela fica parada, ela fica no último comando. Então, veja bem, se eu pressionar essa válvula, não acontece nada. O circuito continua na última posição que a gente comandou.